Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, estudantes, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Agradecendo aqui primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês pelo sistema remoto, né? Vocês aí em casa e nós aqui diretamente do canal Eduque Mais São Caetano, Pernambuco. Mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 22. E antes, né, como vocês já sabem, vamos fazer aqui a correção do exercício da aula 21. Bom, pessoal, então não é característica do texto de divulgação científica. Então, de acordo com o que vimos, certamente você deve ter marcado aí a letra D. Não é característica do texto de divulgação científica, linguagem complexa, subjetiva e geralmente pessoal, certo? Questão do número 2, você ia identificar entre os itens que seguem, né, aquele que traduz melhor a finalidade do texto de divulgação científica. Certamente você marcou aí a letra C, expor um conteúdo de natureza científica, tá certo? Relatar experiências pessoais, nada a ver, não pode, né? Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor, isso aí é um outro tipo, tá certo? Ensinar como se faz um relatório científico, também não faz parte aí, e sim o texto de divulgação científica expõe um conteúdo de natureza científica. Gente, vocês em casa receberam o material mais completo com o texto, né? Então eu já vou aqui adiantar, não vou fazer a leitura aqui de todo esse comando, tá certo? Assim, alguns pedaços se faz necessário para que aqueles que de repente não tenham acessado o material compreendam, né? Então você fez uma leitura de um texto chamado Ciência e Política em Tempos de Negacionismo, não é isso? E aí você ia ali na sua leitura identificar qual a ideia principal que o autor desenvolve ou desenvolveu naquele texto, tá certo? Então isso aí dentro, né, da estrutura de um texto de divulgação científica, tá certo? E eu acredito que todos tenham chegado aí à letra B, as dificuldades de convencer os brasileiros da necessidade de manter o isolamento social durante a pandemia do coronavírus, tá certo? Então quem logicamente recebeu o texto, fez a leitura e viu que a ideia principal do autor, desenvolvida no texto, né, este título aqui, ó, Ciência e Política em Tempos de Negacionismo, tá certo? Bom, a quarta questão envolve o texto, o qual falei agora, e nós vamos reler aqui o fragmento do texto, né? Em primeiro lugar, ambos os lados sustentam que a ciência trata de fatos da natureza distantes e desapaixonados, ao passo que a política envolve a ideologia, as paixões e os interesses. Nesse trecho, as aspas são usadas para... Gente, nós já estudamos aqui tipos de discurso, não é isso? E sabemos que as aspas, elas servem aqui nesse momento para citar o discurso alheio, né, de forma direta, ou seja, trazendo as palavras exatamente como a pessoa que as disse fez naquele momento do texto, tá certo? Então aqui, ó, reproduzindo literalmente a fala do filósofo francês Bruno, ok? Então as aspas têm esta função aí, tá certo? Quinto, a presença de parcialidade no texto em... Então você na sua leitura, né, o que é a parcialidade? A pessoa trouxe ali elementos, tá, que traz um pouco do pensamento dele ali. Então, letra B, mas as vozes que enfatizam a gravidade da pandemia e a necessidade do isolamento social são significativas. Parlamentares, instituições científicas e grande mídia, principalmente a campanha de audiência. Então, aqui nós temos a presença de parcialidade no texto, tá? Então, eu espero que vocês tenham acertado, tenham compreendido. E vamos seguindo aqui para a nossa aula de número 22, leitura de textos artísticos literários,
características composicionais dos textos literários. Antes, rapidamente, fazendo aqui uma revisão, né? Afinal, o que é o texto literário, né? Então, são textos baseados na imaginação do escritor, portanto, são subjetivos, ou seja, criação, né? O escritor pensa em algo, que ele ou algo que ele está sentindo, começa ali a escrever, a fazer o seu texto literário, que tem a função de entreter, né, pessoal? Entreter nada mais é do que você divertir-se, né, com aquela situação, com aquilo que te dá um certo prazer. No caso aqui, a leitura ou a escrita de um texto literário, tá certo? Esse tipo de texto está intimamente relacionado com a arte. Por ser um texto artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência das ideias. Então, um texto livre, né, gente? Não é um texto carregado aí, não tem a preocupação de trazer ideias, tipo assim, bem de forma objetiva, né? É um texto para entreter, um texto literário, certo? Nós vamos entender assim a leitura, vamos fazer a leitura desses textos. Bom, e qual a diferença entre um texto literário e um texto não literário? Nós vimos aqui, ao longo dos nossos estudos, né, durante o ano, vários tipos de textos aí, aliás, gêneros, né? Vários gêneros textuais, e vimos que o não literário são, como é que eu poderia dizer? São mais objetivos, né? Então as principais diferenças entre os textos literários e não literários estão no objetivo e o modo de como são construídos, tá? Os textos literários são narrativos ou poéticos, né? E como eu disse, a principal função é entreter, divertir aquele que lê esse tipo de texto. Já os não literários têm o objetivo de transmitir informações, tá? Então, ele não vai ter os mesmos elementos narrativos e artísticos dos textos literários. Que elementos, professor? Você não vai ter figura de linguagem, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Você não vai fazer uso de simbolismos, né? O texto não literário não vai se comportar desta forma. Ele vai trazer informações, ele vai ser objetivo, transmitir alguma informação. E aqui um breve resumo, né? Das principais diferenças aí do texto literário e não literário. O literário, ó, artístico, uso de figuras de linguagem, função da linguagem poética, conotação e polissemia, realidade de forma subjetiva, pessoal. Já o não literário é informativo, a linguagem é objetiva, a função da linguagem é referencial, denotação e sentido literal, trata fatos de forma impessoal, tá? O não literário. Bom, a arte literária ela está relacionada com a leitura e análise de textos verbais, tá certo? Por isso é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. Em outras palavras, tá? Vocês aí, se Deus quiser, quando forem para o ensino médio, vão ouvir o seguinte: o que é literatura? Aí vai ter lá, é a arte de utilizar bem as palavras, tá? Esse bem as palavras é no sentido aí de você usar justamente no sentido figurado, né? A literatura, a escrita literária, ela é ficcional, né? Ela traz textos aí ficcionais e às vezes também não, tá? A questão é que ela vai produzir efeitos de sentidos, tá? Diferentes. Uma pessoa pode ter uma interpretação diferente da sua ao ler um determinado poema. Ou seja, é um texto que sai do mundo real, tá? Ele vai alcançar o mundo das fantasias, tá certo? Por isso que é chamado de arte literária, porque traz de forma escrita, né, textos verbais com essa condição artística aí de pegar a palavra e fantasiar as suas ideias e seus pensamentos, tá bom? Então, assim como as outras artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade, tá? Ela não vai ter esse poder, tá certo? Mas ela é capaz de fazer com que a pessoa que leia, né, avalie e reavalie a sua própria vida, o seu comportamento, tá certo? Isso porque a arte literária, ao mesmo tempo que provoca a reflexão, responde a algumas de nossas inquietações por meio de construções simbólicas. Bom, professor, e características composicionais dos textos literários? Gente,
Existem várias situações que já tratamos aqui também, né? Em algum momento falamos de estrofe, de rima, de verso, né? Mas aqui eu trouxe outros elementos, tá? Essas características composicionais dos textos literários utilizam-se elementos como a musicalidade, figuras de linguagem, multissignificação e possuem liberdade na criação. A leitura de um texto literário inclui a busca de metáforas e simbolismos. Então vamos lá. Pegando aqui um exemplo, né, destes que estão aqui citados, exemplos de textos literários. Novelas, contos, fábulas, dramas. Eu peguei aqui poemas, né, para que nós possamos fazer a leitura de um poema, justamente fazer uma certa interpretação aqui. Então eu tenho aqui um poema de Patativa do Assaré aos poetas clássicos, não é? Então rapidinho aqui, gente, ó. Poetas universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar, neste meu pobre recato eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio. Então vejam que aqui tem a liberdade da escrita, não é? A liberdade poética de externar o que ele sentiu, o que ele pensou nesse momento que ele compôs esse texto aí, artístico literário. Um pouquinho aqui do Patativa do Assaré, ocupação poeta popular, a data de nascimento, ó, 5 de março de 1909, aí no século XX, né? A data de sua morte, 8 de julho de 2002. Então, gente, aqui tem alguns informes sobre o Patativa do Assaré, tá aqui, passar rapidinho. O seu nome verdadeiro é Antônio Gonçalves da Silva, tá certo? O apelido aí surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave, né? A patativa. E aí, só aqui são breves informações sobre o poeta, né? Bom, aqui tem o ano, né, de nascença, o ano de falecimento, como já foi citado. E o que esse cidadão foi? Um poeta e repentista brasileiro, tá certo? Então esses informes aqui, quando vocês receberem o material, vocês leiam, tá certo? Porque tem participação dele aqui com Luiz Gonzaga, tá certo? No poema que projetou-se nacionalmente, né? Triste Partida. Façam uma busca, gente. Eu utilizo a internet para fazer essas pesquisas, tá certo? Vocês vão ficar encantados aí nessas produções literárias desses poetas que já se foram e que deixaram uma grande contribuição aqui para nós na arte, né? Bom, então agora nós vamos ver, né, mais um poema e entender aí o que o eu lírico, né, quis dizer nesse poema. E o que é o eu lírico? Rapidamente, assim, de uma forma bem simples, é a voz, tá certo, que está dentro do poema. Que o autor, né, aí, Patativa do Assaré, desenvolveu esta narrativa aí, este poema. O eu lírico é a voz dele dentro do poema. Basicamente seria isso, tá? Bom, depois que os 2 livros eu li, fiquei me sentindo bem. E outras coisinhas aprendi, sem ter lição de ninguém. Na minha pobre linguagem, a minha lira selvagem, canto que minha arma sente e o meu coração encerra as coisas de minha terra e a vida de minha gente. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Não vá receber carinho, nem elogio e nem estima, mas garanto ser fiel e não instruir papé, com poesia sem rima. Cheio de rima e sentido, quero escrever meu volume, para não ficar parecido com a fulô sem perfume. A poesia sem rima bastante me desanima, e a alegria não me dá. Não tem sabor a leitura, parece uma noite escura, sem estrela e sem luar. Então, gente, fiz a leitura aqui, né, de um texto, né, artístico, literário. E aí o que podemos observar nesse texto? Então, já que a temática aqui é a leitura, né, de textos artísticos literários, por isso nós não trouxemos aqui muitas estruturas, né, explicando aqui as composições de como é feito, assim fizemos em outros momentos.
Mas vejam que a leitura que eu tentei fazer aqui foi respeitando a linguagem que o poeta optou lá em seu texto, justamente para tentar resgatar o que ele quer expressar, o que esse eu lírico, né, quer passar para nós. E aí podemos chegar a uma conclusão, né, que o eu lírico acredita que os leitores cultos desprezarão seus versos porque neles não se encontram referências à mitologia, nem mesmo um rico vocabulário. Tá? O eu lírico compara a linguagem sem atrativos a uma flor. E aí, entre parênteses, né, simbolicamente, a mulher sem perfume e uma noite escura sem estrela nem luar. Então aqui, o eu lírico, né, a voz do poeta dentro lá do texto literário. Tudo bem? Que escolhemos o poema para fazer essa análise, tá? Da leitura do texto. Bom, características composicionais dos textos literários, tá certo? Então, além de várias outras situações, como eu já citei aqui, né, em outros momentos, nós temos o sentido conotativo, tá? Ponto de vista pessoal do autor, uso de figuras de linguagem, ocorrência de simbolismos. Características, né, aqui do texto. O que é o sentido conotativo, né? Então, conotação, pessoal, vocês já sabem que é um sentido que damos a uma palavra dentro de um determinado contexto, ou seja, não é o sentido real dela, não é o sentido literal daquela palavra. Então vejamos o exemplo aqui. Quando você diz assim, ó, alguém está morto de cansaço. Fulano, sei lá, está morto de cansaço, né? Então sabemos que a pessoa não faleceu efetivamente, né? Está numa linguagem conotativa, não é o sentido real. No contexto que é a situação que a pessoa se encontra, o que é que queremos dizer com isso? Que ele está muito cansado, né? Que ele está, de repente, trabalhou o dia todo, está muito cansado ali. Então, entendeu aí o que é a conotação? Relembrou o que é a conotação? Sentido não real da palavra. Outra característica composicional dos textos literários, tá? Ponto de vista pessoal do autor é o famoso PDV, né? O que é isso? É o ângulo, né, sobre o qual o autor irá narrar a sua trama, tá certo? Há um certo comentário, né, por algumas pessoas que dizem que é a mosca na parede, né? Ou seja, é aquele inseto que somente visualiza o que está acessível à sua visão, né? Tudo bem que há quem não concorde, né? Até porque quem estuda ciências aí sabe que a mosca, né, ela tem uma visão de 360 graus, né? Mas alguém diz que faz esse comparativo, né? Que é o ponto de vista do autor, é aquele ângulo, né, que ele especificamente narra a sua trama, tá certo? Bom, e a metáfora, né? Bom, a metáfora faz parte aí, lógico, das figuras de linguagem, né? Ou seja, o que é a linguagem figurada? É aquela linguagem que não está no seu sentido real. Ó, só você lembrar de figura, né? A figura não é uma realidade, uma imaginação, digamos assim, né? Uma coisa real e uma coisa figurativa são duas coisas aí bem diferentes. Então a metáfora, relação entre duas palavras na qual uma substitui a outra e forma significações semelhantes. Veja o exemplo aqui, ó. Você é o sol radiante em minha vida. Veja, imagina você chegando para alguém, né? Você está querendo conquistar aí uma pessoa, né? Sua namorada, o seu namorado, e você diz isso aqui, ó. Você é o sol radiante em minha vida. Aquela pessoa é o sol? Não, não é? Você está fazendo uso de uma metáfora, tá certo? Você é muito importante em minha vida. Veja, aqui está literal, né? Não tem figura de linguagem aqui. O que você quis dizer na frase de cima, você é o sol radiante em minha vida, usando uma metáfora, você queria dizer isso que está embaixo, ó. Você é muito importante em minha vida. Então vejam vocês por que os poetas fazem uso de figuras de linguagem. Das duas opções aí, qual você acha mais emotivo? Qual você acha com uma carga sentimental maior? Penso eu que é a de cima, né? Você é o sol radiante em minha vida. Já pensou?
né? Então aqui é uma metáfora, tá certo? Metáfora é isso aí, tá? Relação entre duas palavras na qual uma substitui a outra e forma significações semelhantes, tá? Então qual é a substituição ali? Muito importante, foi substituído por sol radiante. Seguindo, professor, e a ocorrência de simbolismos, tá? O que é isso? O texto vai além do materialismo, né? Ou seja, um sentido, aí ele pega um sentido mais, como eu falei, não real, tá? Então, vamos observar aqui, vamos ler o texto todo aqui, ó. Texto que vai além do materialismo e além do empirismo, um sentido de universalidade que seria recuperado por meio da linguagem poética. Buscavam, ao contrário da impessoalidade numérica e tecnológica, os valores transcendentais, o bom, o verdadeiro, o belo. Ou seja, o simbolismo, se você for pesquisar, pessoal, porque de repente aqui eu dei uma formação não muito precisa, mas é no século XIX, tá? Se eu não estiver errado aqui, surge na França, né? Eu não lembro aqui o nome do cidadão. Então, a preocupação dessa situação aí do simbolismo era colocar dentro dos textos, né, as coisas não reais, né, trazendo uma simbologia aí carregada de sentidos, digamos assim, abstratos para o texto literário. Bom, aqui para a gente fechar, tá certo? Temos um texto, né, de Manuel Bandeira, só para a gente fazer uma leitura e uma análise rápida aqui. Veja o título, pessoal. O bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Veja só, né? Então, poeta aí, né? Fizemos a leitura, né? Leitura de textos artistas literários. E de que maneira, professor, eu posso ter aqui, retirar informações desse texto, né? Veja, uma forma poética, né? É um texto que choca também, né? Por quê? Porque relata aí uma realidade nua e crua, né? Infelizmente, não é de hoje que algumas pessoas passam por esse estado de necessidade, né? Não está de uma maneira objetiva, direta, né? Mas nós podemos entender que esse texto trata daquelas pessoas que infelizmente vivem à mercê da sociedade, passando por necessidades básicas, principalmente aí a alimentação, não é, gente? A alimentação. E veja que o autor aí, né, o Manuel Bandeira, botou o bicho, ó. E aí ele começa, vi ontem um bicho na imundície do pátio, ou seja, primeira visão que ele teve, ele vê alguém ali, mas ele não identifica se é um ser humano ainda, porque está meio ali ao lixo, né, pegando aquela comida, jogando aquela comida, pegando e trazendo diretamente à boca com uma certa voracidade, né? A pessoa está faminta, né, pessoal? E aí lá na última estrofe do poema, a surpresa, né? O bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, a leitura do texto literário é assim, pessoal, fazendo inferências, buscando deduções. O que será que o autor quis passar para nós com esse poema, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, entre em contato aí conosco, o seu professor também. E a dica de hoje, gente, O Menino Sem Imaginação. Bem interessante, tá? Vejam se vocês conseguem fazer a leitura de mais um livro. E é isso, gente. Leiam sempre. Deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês. Se esforcem aí, tá certo? E agradeçamos a Deus por essa oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser.